Vamos falar agora sobre a relação entre a tradição e as Sagradas Escrituras. O Catecismo vai dizer que essas duas coisas, a tradição e a Sagrada Escritura, elas possuem a mesma fonte. E lá no parágrafo 80 diz assim: elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois promanando ambas da mesma fonte divina, formam de certo modo um só todo e tende para o mesmo fim. Tanto uma como a outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias, até a consumação dos séculos, que é essa citação do capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, onde Jesus diz que estarei convosco todos os dias, até o fim dos séculos ou dos tempos. Nós vemos como que o Catecismo ele nos traz aqui esse ensinamento que as Sagradas Escrituras e a tradição ela tem a mesma fonte, que é sim, a Trindade, que é a revelação divina. O Pai que revela o Filho para que o Filho revelasse o Pai e o Espírito Santo. Então nós vemos essa transmissão, essa tradição que vai compor também a Sagrada Escritura. E assim nós vemos que o Espírito Santo ele faz com que essa tradição ela continue sendo viva no decorrer dos tempos, e esse mesmo Espírito Santo que escreveu, inspirou para os hagiógrafos escreverem a Sagrada Escritura. Se o Espírito Santo, se é o próprio Deus que inspirou os hagiógrafos a escreverem o texto sagrado, nós precisamos entender também que é o Espírito Santo que nos dará a capacidade de entender também esse mesmo texto sagrado. Por isso que a tradição ela tem essa fonte, porque os santos padres da Igreja, os escritores eclesiásticos, movidos e inspirados pelo Espírito Santo, eles se dedicaram a entender mais profundamente esse mistério da Sagrada Escritura. E assim foram interpretando, através do Espírito Santo, essa mesma Escritura, para que essa tradição, essa transmissão do ensinamento pudesse nunca se afastar daquilo que é a essência da revelação divina. Como foi dito anteriormente, essa revelação que foi proclamada primeiramente de forma oral e depois ela vai ser proclamada também de forma escrita, através aí das Sagradas Escrituras e dos escritos dos padres da Igreja. Por isso que aqui nós vemos também, como o Catecismo diz que ambas vêm da mesma fonte, depois nós vemos ali duas modalidades distintas de transmissão. O Catecismo, no parágrafo 81, vai dizer: a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. Depois, quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundem. Ou seja, como aquilo que a gente já havia falado, o próprio Espírito Santo que moveu os hagiógrafos a escrever, que é aquele que deu a moção para a escrita do texto sagrado, é o mesmo Espírito Santo que inspira os santos padres, os padres da Igreja, os escritores eclesiásticos, para que eles possam, pelo Espírito Santo, entender mais profundamente essa revelação, essa Escritura. E assim, realmente, a Igreja pode, na sua integridade, transmitir essa verdade de fé no perpassar dos tempos até os dias de hoje. Depois, no parágrafo 82, diz assim: daí resulta que a Igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação,
por que que a igreja foi confiada essa transmissão e essa interpretação da revelação? Porque a igreja foi fundada pelo próprio Cristo. E ele transmitiu esta autoridade à igreja através de Pedro, primeiramente, e dos seus apóstolos. Por isso que Jesus ele vai dizer, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os poderes do inferno nunca poderão vencê-la. E depois vai dizer, né, a Pedro, tudo que ligares, né, na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, essa autoridade que Jesus recebeu do Pai do céu transmite à igreja através do Espírito Santo, para que a igreja ela possa ser essa fiel transmissora e interpretadora da revelação divina. E é claro, por isso que a igreja ela tem um grande cuidado em guardar os textos dos padres da igreja. Quando a igreja ela vai declarar um dogma, ela busca, né, cada vez mais ir lá no princípio, né, dos textos que vão sendo escritos, e assim vão cada vez mais ali percebendo a unidade daquilo que é a doutrina, para que nada possa se contradizer, para que nada daquilo que é o anúncio da palavra, da doutrina, possa contradizer com aquilo que os santos padres disseram lá na antiguidade. Por isso que essa comunicação, essa transmissão é algo vivo, que é vivo justamente por quê? Porque é movido pelo Espírito Santo, né? Nessa obra de unidade. Por isso que nós não podemos pensar a doutrina de forma muito dissociada do todo, né? A doutrina ela tem uma comunhão no todo. Se a gente pegar os 12 artigos, que nós vamos ver futuramente, se nós pegarmos os 12 artigos do credo, nós vamos ver que um está ligado ao outro e um dá base para o outro artigo, né? Os 12 artigos eles funcionam assim, em uma unidade, porque essa unidade ela garante aquilo que é a verdade da revelação, aquilo que é a integridade da revelação. Por isso que a igreja foi dada essa autoridade de transmitir e de interpretar, porque a igreja recebeu a autoridade do próprio Cristo, do próprio Filho de Deus. E o texto ainda continua assim: não deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Por isso que, veja, como nós vimos lá no Evangelho de São João, Jesus fez muitas coisas, mas se todas fossem escritas, nem todos os livros do mundo poderiam conter os feitos de Jesus. Por isso que nós precisamos confiar também na tradição, porque foi essa tradição que escreveu a Sagrada Escritura, o Novo Testamento. Foi essa tradição que foi transmitindo de discípulo para discípulo, para que nós pudéssemos entender mais profundamente a Sagrada Escritura. E assim nós pudéssemos ter uma unidade entre a tradição e essa Escritura, para que dessa forma pudéssemos ter uma integridade na transmissão dessa doutrina e dessa moral, que é Jesus Cristo. Por isso nós precisamos ter verdadeira reverência com essas duas realidades, a Escritura e a tradição. Nós não podemos negar a tradição, porque negar a tradição vai ser negar as Sagradas Escrituras, o Novo Testamento. E se a gente nega o Novo Testamento, nós vamos estar negando justamente essa transmissão que vem da autoridade de Cristo, né? Essa autoridade de Cristo que transmitiu a Boa Nova aos seus apóstolos e eles, assim, a pregaram e relataram nos seus escritos. Depois, também nós vemos ali o catecismo trazer uma diferenciação entre tradição apostólica e tradições eclesiais.
que isso é uma coisa também que é importante nós entendermos, né? Por isso que às vezes se usa o termo tradição com o T maiúsculo como essa tradição da igreja, né? Essa tradição que tem a sua fonte divina, podemos dizer assim. E depois nós temos as tradições eclesiais, que muitas vezes elas estão imersas em questões culturais de cada localidade, né? E o Catecismo vai dizer no parágrafo 83 justamente isso. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunham de um Novo Testamento escrito. E o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Dela é preciso distinguir as tradições teológicas, ou seja, tradição com um T minúsculo, que são tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Ou seja, no mundo inteiro, existem essas tradições, né? Que, por exemplo, as tradições teológicas, né? A forma de entender certos mistérios da Sagrada Escritura e da vida de Cristo, né? Por exemplo, as tradições disciplinares. Por exemplo, no Ocidente, os sacerdotes eles são celibatários. No Oriente, é possível que os homens casados sejam ordenados sacerdotes para o serviço de uma comunidade particular. Os ritos orientais, eles possibilitam isso, né? Que isso é uma disciplina, ou seja, é uma coisa que foi instituída, digamos assim, né? Mas é uma disciplina. As disciplinas, elas podem ser mudadas, elas podem sofrer alguma mutação. Isso pode acontecer. E a disciplina, ela não é doutrina. Nós precisamos entender muito bem isso, né? Por isso que nós precisamos aprender a diferenciar uma coisa da outra, né? Da tradição apostólica, se nós olharmos bem, né? Ali, né, no próprio discipulado de Jesus Cristo, havia homens casados ali, né? Então, nós vemos que essa é uma disciplina que ali, né, foi instituída de uma forma em uma região e de outra forma em outra região. Depois também, né, as tradições litúrgicas, por exemplo, os ritos orientais, né? Existe o rito romano, que é o rito ocidental, mas mesmo assim no Ocidente existem alguns outros ritos, que a gente chama de ritos extraordinários. Existe o rito ordinário, que é o rito romano, hoje que é o rito do Concílio Vaticano II, né, que a gente chama o rito de Paulo VI, porque é ele que promulgou esse rito. Mas existem os ritos extraordinários, que podem ser celebrados, é claro, com sua devida autorização, né? Por exemplo, o rito tridentino, que é do Concílio de Trento, o rito de Milão, né, que é o rito de Santo Ambrósio, o rito galicano, o rito moçárabe, o rito bracanense e alguns outros ritos de igrejas particulares, podemos dizer assim, isso do Ocidente. Mas também no Oriente nós temos muitos outros ritos, né? E aí nós vemos, né, algumas pequenas diferenciações da forma, podemos dizer, da forma litúrgica. O essencial é sempre o mesmo. Todos os ritos eles são divididos em duas mesas, a mesa da palavra e a mesa eucarística. Todas elas são muito similares em todos os ritos, basicamente é a mesma coisa, porque isso vem de tradição apostólica, mas cada um tem uma particularidade que vem da sua região, que vem da forma de celebrar, que são coisas que são tradições litúrgicas, né? Que cada lugar ali, né, foi se instituindo uma forma de louvar e adorar a Deus de uma forma particular e com símbolos e sinais bem particulares também. Depois, né, as tradições devocionais também, né? Por exemplo, é uma coisa muito interessante, no Oriente
a devoção está muito vinculada aos mistérios gloriosos de Jesus Cristo, né? Então ele se tem uma devoção muito grande pela transfiguração, pela ressurreição. Se vocês forem numa igreja oriental, vocês vão ver que as igrejas orientais elas são muito cheias de ouro, muito iluminadas, tudo muito voltado, porque a igreja, as igrejas, os templos, elas têm essa coisa de lembrar a glória de Deus, né? Já no rito ocidental, o Ocidente, a devoção muito particular do Ocidente está muito vinculada à paixão de Cristo. E aí nós temos, geralmente nas nossas igrejas, o crucificado, nós temos, né, geralmente um lugar que não é muito cheio de ouro, mas é um ambiente um pouco mais austero, né, sem muitas informações. É claro que nós temos igrejas que têm muitas obras de arte, sim, mas em geral temos um foco, né, que é o sacrário, e assim o altar, né, como foco daquele ambiente ali celebrativo. Então nós temos o que, né? Porque o altar, o centro, justamente porque simboliza o Calvário, né? Onde Cristo é imolado. Então nós temos essas diferenciações também de tradições devocionais próprias de um lugar e do outro também. E assim nós vemos, né, como que existe essa diferenciação entre tradição apostólica e tradições eclesiais, mas todas elas, né, são como que uma manifestação daquilo que é a tradição apostólica. Por isso que uma verdadeira tradição eclesial, ela precisa estar também em comunhão com aquilo que é a tradição apostólica. Porque uma tradição eclesial, ela não surge de uma hora para outra. É uma coisa que vai sendo construída e vai se tornando um instrumento de aproximação daquele povo para aquela tradição com T maiúsculo, a tradição apostólica, né? Fazendo com que eles vivam melhor ainda o mistério de Cristo. Esse mistério que é manifesto principalmente pela Sagrada Escritura e pela tradição, para que assim eles possam realmente fortalecer a sua fé, né, nessa integridade da verdade doutrinal, daquilo que é o verdadeiro anúncio da boa nova do Evangelho. Então, é sempre muito importante nós entendermos isso, né, que existem essas tradições eclesiais que não estão, podemos dizer, estão ligados ao fundamento profundo da tradição apostólica, mas elas não são tradição apostólica. Então, assim, é como se fossem coisas um pouco mais superficiais, né, que estão em comunhão, sim, com a tradição apostólica. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né, esse cuidado com aquilo que é a forma de transmitir e nunca desconsiderar uma tradição, porque quando a gente anula, diz que esse rito não vale ou aquele outro não vale, a gente está ferindo assim, né, algo que está lá atrás, né, vinculado à tradição apostólica. E assim nós podemos estar, né, cometendo aí um grande erro diante da nossa profissão de fé e principalmente, né, desse olhar, né, sobre a unidade da igreja que nos mantém, né, cada vez mais, né, abertos a essa transmissão dessa autoridade de Cristo para transmitirmos aquilo que Cristo ensinou a todos aqueles que nós somos responsáveis por ensinar, por transmitir e, é claro, educar para fazer crescer na fé, na confiança em Deus e, é claro, né, para que possam também dar continuidade a essa tradição viva da igreja, que é sim, né, essa tradição começada em Deus e que vai vai ter a sua plenitude em Deus, na medida em que nós vamos perseverando e alcançando essa certeza e futuramente o reino dos céus.